Atos, por gentileza, capítulo 20. Os abençoados ou os não abençoados. Os abençoados não ouvem conselhos de ímpios. Ímpios estes que não têm cara de ímpios. Os abençoados não andam do jeito que os pecadores andam. Não ouve o conselho de ímpios, não se detém, não para no caminho. Sabe o que é caminho, gente? É jeito. Caminho é o jeito, é a cultura, é a forma, é a fórmula, é o jeito de andar, de se comportar. Abençoados não ouve ímpios, não para, não se estaciona no jeito, no formato, no procedimento de pecadores. Abençoados não se associam com escarnecedores. O grande problema aqui é que estes fulanos ou fulanas que eu acabei de citar, não tem cara disso, tá bom? Não tem cara disso. Estes fulanos chamados ímpios, estes fulanos chamados pecadores, estes fulanos chamados de escarnecedores, não tem cara disso. Você está ouvindo? Está ouvindo, irmão? Não tem cara disso. Nas redes sociais está cheio disso. Cheio disso. Não tem cara de ímpios, não tem cara de pecadores, não tem cara de escarnecedores. Não tem. Abençoados não ouve, não para, não se associa. Diga, não ouvir, não parar, não se associar. Que quer dizer não se relacionar. Pelo amor de Deus, eu tenho que desenhar quanto tempo aqui ainda? Quanto eu preciso desenhar? Não ouvir, primeiro degrau. Se você passar nesse filtro, você está bem. Esquece do resto. Se você resolver o ouvir, olha gente, é igual o pai ensinar a criança. É igual o pai ensinar a criança. Se ensina a criança pequititinha, lá irmão, acaba o problema. Acabou o problema. Finalizou. Mas o pai não presta atenção na criança, ela cresce e fica pior, lógico. Então assim, você resolve isso resolvendo ouvir. Ouvir, porque não há nada que você fale, que você pratique, que você saiba, que não veio pelo ouvir. Nada. Não existe nada que você saiba, que você pratique, que não tenha vindo pelo ouvir. Então resolva o básico, irmão. Para de se matar. Por que sacrificar, irmãos? Por que sacrificar, igreja? Resolva ouvir. O abençoado não ouve. Os ímpios, que não tem cara de ímpios. Não tem cara de ímpios. Vocês ouviram, irmãos? Então vai lá. Atos 20, versículo 29. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando. Olha para cá um minutinho então. Olha para cá um minutinho. Aqui o Paulo, ele está falando dele pastoreando a igreja de Éfeso. Não é uma igrejinha basiquinha, não. É uma igreja de conteúdo. É uma igreja encorpada. É uma igreja encorpada. É o Paulo falando, pastor, por 3 anos e meio, pastoreando aquela igreja. E não é como eu, às quartas, às sextas e aos domingos, não. Era noite e dia, irmãos. Diga noite e dia. Noite e dia, irmãos. Pastoreando aquela igreja. Noite e dia. Não era quarta, sexta e domingo. Vamos lá, verso 29. Eu sei, disse o Paulo, eu sei, eu não acho, eu sei, que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Olhe para mim, irmãos. Já falamos sobre isso, só para deixar mais fortalecido isso aqui. É o Paulo que está dizendo isso. Ele não está falando assim, gente, eu estou com a impressão. Eu estou sentindo, gente. Eu estou com a impressão que depois que eu for embora, ele não está falando isso. Ele está falando, eu sei.
É certo, é certeza que depois que eu me retirar, surgirão no meio de vocês lobos vorazes. Lobos vorazes. Agora vamos lá, irmãos. Você acha que esses lobos vorazes tinham a cara de lobos vorazes? É lógico que não, meus irmãos. É lógico que não. Depois da minha partida, surgirão no meio de vocês lobos vorazes. Como é que eu resolvo isso, meu irmão? Ouvindo ou não ouvindo. Colocando um filtro aqui, olha. Aqui, no que nós vamos ouvir. Para que se gastar? Por que correr risco, igreja? Por quê? Por que correr risco? Então eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. A pergunta é, esses lobos vorazes tinham a cara de lobos vorazes? Não. E nós não estamos falando da igreja do Afonso. Estamos falando da igreja do Paulo. Verso 30. Que piora, o verso 30 é pior. Verso 30. E que, olha o 30, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. Dentre vós, da onde, gente? Lá do templo de Diana, dos Efésios? É lá do templo das Dianas, onde tinha 1000 profetisas? Lá em Éfeso tinha o templo da Diana dos Efésios. Tinha 1000 profetisas lá. É de lá que viria os lobos vorazes? Não. Não era do templo de Diana, meus irmãos. Não eram os sacerdotes do templo de Diana, não. Era ali, do meio da comunidade paulina, irmãos. Você está ouvindo ou não? Está ouvindo? Gente, quando Paulo escreve para os Coríntios, presta atenção nisso aqui, ó. Quando Paulo escreve para os Coríntios, ele fala aí, eu sei, Paulo escrevendo a igreja de Corinto, uma igreja também assim impressionante, gigante a igreja de Corinto, um grande centro comercial. É como se a igreja fosse lá na 25 de março, é como se fosse lá naquela muvuca, lá é um grande centro comercial, irmãos. Paulo fala assim, eu sei, eu tenho pesquisado e estou sabendo que no meio de vocês existem pessoas falando, eu sou do grupo de Paulo, eu sou do grupo de Pedro, eu sou do grupo de Apolo, dentro da comunidade corintiana, que não é o time. Parabéns para vocês, ganharam ontem, hein? Parabéns, vocês estão bem. Entendeu, irmãos? Eu sei, eu tenho ouvido falar que há entre vocês grupinhos, e esses grupinhos ficam falando, eu sou de Paulo. Quem era o grupo de Paulo? Presta atenção aqui. Quem era o grupo de Paulo, gente? O grupo teologicamente esclarecido. O povo que sabia dar respostas teológicas ali, na ponta da língua. O grupo de Paulo era um grupo assim esclarecido, teológico, conhecia muito bem os detalhes, as curvas da Bíblia. Eram os grupos de Paulo. Se safavam, eles se inflamavam. Mas também tinha o grupo de Pedro. Sabe quem era o grupo de Pedro, meu irmão? É o grupo dos eloquentes. Era o grupo dos carismáticos. Era o grupo daquele que o Espírito desceu lá. Era o grupo carismático. Eles passaram 10 dias orando sem parar. E o Espírito desceu e encheu toda a casa. Grupo do Pedro. Grupo carismático. Aonde o Pedro pregava não tinha quietude. Era barulho, 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 barulho. Era o grupo carismático, era o grupo de Pedro, o povo que orava, o povo que jejuava, o povo que fazia milagres, e via o céu se rasgar, o céu descer, era o grupo carismático, o grupo de Pedro, irmãos. Mas também tinha o grupo de Apolo. Sabe quem era o Apolo? O Apolo era um filósofo que se converteu, era um cara que conhecia Aristóteles, Platão, era um cara que conhecia os Isófiles, os grandes pensadores filosóficos. Esse era o grupo do Apolo. Apolo era o sofisticado, era o descolado, era o moderno, era o cara bem sacado, era o cara da hora. Todo mundo gostava do Apolo, porque era o cara intelectual.
Mas também tinha um grupo pior ainda. Olha bem, ó. Talvez aí eu tenha te convencido que você seja o grupo do Paulo. Não é meu alvo. Talvez a minha fala te convenceu em você ser o grupo de Pedro. Não é meu alvo. Talvez você aí que gostaria de ser o grupo de Apolo. Pensou? O grupo de Atenas, da Grécia, o cara que sabia tudo. Mas tinha um outro grupo, gente, que para mim eram os piores. Tinha um quarto grupo de catedráticos, que era o grupo que falava assim: não, eu não sou de Paulo, eu não sou de Apolo, eu não sou de Pedro, eu sou de Cristo. Eu não sigo homens, eu sou de Cristo. Sabe quem são esses hoje em dia? Sabe quem são esses? Os desigrejados. Não, nós não somos pastoreados por homens, sou de Cristo. São os religiosos, os desigrejados. Eu não preciso de 4 paredes para invocar Deus, afinal está escrito, é em espírito e em verdade, e acham tudo que é versículo. Aí, meu irmão, a questão é que Paulo fala assim, isso é tudo Coríntios, tudo que eu falei até agora é Coríntios. Quando eu fui ter convosco, eu não fui com palavras de sabedoria humana aprendida tecnicamente, eu fui no evangelho de Cristo Jesus, comparando coisas espirituais com espirituais. É esse Paulo que sempre vacinou a igreja. É esse Paulo, meus irmãos. Hoje, meus irmãos, ainda continuam esses grupos. Você vai no YouTube, meu irmão, tem um grupo dos pastores paulinos, os que sabem, que dão as respostas mais cabeludas eles dão. Eles misturam as teorias de OVNIs com as teorias gregas. Eles conseguem misturar as teorias espíritas com as teorias romanas, e eles conseguem dar resposta, são as paulinas. Ou então o grupo das teorias avivadas, carismáticas, e vê anjo com 4 asas, 6 asas, 20 asas, e dão resposta para essas coisas. O grupo os filosóficos, que responde socialmente, muito bem respondido. E o grupo, eu sou santo, ninguém me toca, eu não preciso de pastor, eu não preciso de apóstolo, não preciso de nada. A questão, meu irmão, é que nada disso é mandamento de Deus. Você deve ser do evangelho de Cristo. Meus irmãos, eu estou te dando a vacina, e a vacina é: não ouça, para com isso, para de lidar com a igreja como quem lida com clube, como quem lida com restaurante. Meus irmãos, por favor, não lida com a igreja como quem vai no restaurante e escolhe: eu quero só arroz e carne assada, eu quero só saladinha, eu quero só massa aqui. Não é assim que você faz com a igreja. Você incorpora, você entra de cabeça e vive a vida comunidade. Eu sei que depois da minha partida surgirão no meio de vocês lobos vorazes, 30, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. Meus irmãos, olha para cá, meus irmãos. Agora a questão aqui é assim: dentre vós mesmos. Não é lá do templo de Diana, gente. Não é do templo que tinha lá no alto da montanha dos Efésios lá, não. Era do meio deles. Discípulos de Paulo, irmãos, pessoas ensinadas por Paulo, irmãos, que foram discipuladas, ensinadas, instruídas pelo próprio Paulo. No meio daquele povo surgiriam, daquele povo dele ali, apareceriam falsos mestres, falsos pastores, falsos ensinadores, irmãos. Hoje, meus irmãos queridos, presta atenção aqui, nós temos hoje comunidades reevangélicas inteiras, gente, que adotaram uma libertinagem terrível. Nós temos igreja de homossexuais, nós temos igrejas de heterossexuais, nós temos igreja só para homens, só da macholatria, só de machos, sabia disso? Gente, nós não estamos para brincadeira, nós estamos numa guerra, irmãos. Acorda para a vida, irmãos.
Parece muito simples a gente vir aqui, os músicos cantarem, a gente pregar, você sentar e dizimar e colaborar. Mas não é só isso não, nós estamos numa guerra, irmãos. Nós estamos numa guerra. A coisa não é brincadeira não, filho. Tem muitos alvos por trás, aí tem muitas coisas escondidas. Porque o alvo é enganar, irmão. Porque quando engana você se rende. Queridos, fala para mim, eu falei hoje de manhã isso aqui. Olha, fala para mim. Você quer um pastor, você quer um mestre que te apoie ou que não te apoie? O que você quer? Fala a verdade, você quer um pastor que apoie você em tudo ou um pastor que não te apoie? Vamos supor que você tenha problema com a mentira. Você quer que eu venha aqui todos os dias falar, xingar você de mentiroso? Expor você de mentiroso? Você não vai gostar. Vamos supor que você seja um avarento, que endeusa o dinheiro, só pensa em dinheiro, de manhã, à tarde e à noite. Eu venho aqui só falo disso. Você vai gostar de mim, meu irmão? Então você quer um mestre que fala o que você gosta ou o que você não gosta? Meu irmão, o pregador da palavra de Deus não pode falar o que você gosta, meu irmão. Não pode. Então é aqui que a gente resolve isso, aqui no ouvido. Eu sei que depois que eu for embora, surgirão, penetrarão no meio de vocês lobos vorazes, 30, e que dentre vocês mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Tudo que eles querem são seguidores. São seguidores. Portanto, vigiai. O que é isso aqui? Portanto, coloque um filtro, porque você vai encontrar pastor liberal que fala, pode tudo. Você pode tudo. Se você quer divorciar, divorcia mesmo. Depois a gente vê, divorcia mesmo. Vai divorciando aí. Você quer mentir? Minta. Deus é. Você vai ter para todos os sabores, para todos os paladares. Nós não estamos brincando, meus irmãos. Nós não estamos de brincadeira, portanto, coloque o filtro, ouça o que o Evangelho diz. O Evangelho nunca vai te apoiar, o Evangelho nunca vai te proteger, o Evangelho nunca vai te beijar, ele vai te expor. O Evangelho que não expõe não é Evangelho, não é Evangelho. Aquele que não tomar a sua cruz, o que é a sua cruz? Você com o seu homossexualismo, você com o seu lesbianismo, você com a sua avareza, você com a sua agressividade, você com a sua isso. O que é a sua cruz? Cada um de nós temos a nossa. Você com o seu adultério, com a sua prostituição mental, você com a sua impureza, essa é a sua cruz. Pega a sua cruz da impureza, pega a sua cruz da prostituição e siga Jesus. É isso. Aquele que não tomar a sua cruz e me seguir não pode ser meu discípulo. Não pode. É impotente. Então você pega com toda a sua sujeira, com toda a sua impureza, com todo o seu vício, com toda a sua dificuldade e siga. Evangelho não te apoia. Evangelho não te beija, não te abraça. Ele te expõe e aponta o caminho, é esse aqui. Eu sempre vou precisar do Evangelho, sempre. Irmãos, pecadores se arrependem. Nós confessamos pecados, sempre. Os pecadores se arrependem. Ninguém manda pecador ser santo, não se manda. Nós, seguidores de Cristo, a gente confessa, sempre. Porque as impurezas vêm sobre todos nós aqui. As impurezas vêm, basta a esposa ficar um pouco longe de nós uns 4 dias, já começamos a ver coisa. Ai meu Deus do céu, basta a mulher ficar lá 4, 5 dias sem namorar com a gente, que já começa, ai meu Deus do céu, estou lascado, já começa a ver coisas. Cuidado, coloque o filtro da audição, e nós estamos falando de Éfeso, fundada por Paulo. Éfeso, sabe quem foi pastor de Éfeso? Vou te contar. Sabe quem foi pastor de Éfeso? Paulo, depois João.
João. Um Paulo, o grande teólogo. O João, o grande apóstolo do amor. Não é o Paulo, não é o João que fala assim: filhinhos, amai-vos uns aos outros. É o João. Quando se fala de amor, é o João. O João foi o último pastor de Éfeso, antes do Apocalipse. Você está ouvindo? O pastor de Éfeso foi Paulo. Ninguém sabe mais do que Paulo, ninguém sabe. Ainda hoje não sabe. Hoje os grandes mestres de hoje ainda se enrolaria com Paulo ainda hoje. Eu não chegaria aonde eu cheguei sem que o Paulo chegasse antes. Eu estou nos ombros do Paulo. E depois o João que foi ser pastor em Éfeso. E de lá ele foi jogado na ilha de Patmos, depois de Éfeso. Agora, sabe o que é Éfeso? A primeira igreja do Apocalipse. Olha isso aqui, a igreja que foi fundada, alicerçada por Paulo, foi pastoreada por João. Quando chega no Apocalipse, para quem João manda a primeira carta? Para Éfeso. A primeira carta que João manda em Apocalipse é para Éfeso. E sabe o que João fala para Éfeso? Tenho, porém, contra vós, que vocês deixaram o primeiro amor. Você está ouvindo ou não? A igreja implantada por Paulo, pastoreada por João, apóstolo do amor. Mais alguns anos mais tarde, João escreve para ela e fala assim: tenho porém contra vós que vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês trabalham muito, vocês louvam muito, vocês cantam muito, elogiam muito, vocês evangelizam muito, vocês trabalham muito, vocês fazem tudo muito, mas eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. O que é isso, meu irmão? Intimidade com Deus. Não é Paulo, não é intimidade com Paulo, ou com João, ou com Pedro, é com Cristo. Então bote filtro, coloca filtro. Os abençoados não ouvem o conselho de ímpios. Ímpios esses, às vezes, formados aos pés do Paulo. Ímpios esses, formados às vezes aos pés do Clóvis aqui. Muitos desses ímpios foi formado aos meus pés. E são ímpios, são avarentos terríveis, formados aos pés do Paulo. Você está ouvindo ou não? Eu estou desenhando bem aqui para você, irmão? Então vai aparecer discípulos de Paulo te enganando. Vai aparecer discípulos do apóstolo do amor João te enganando. Então bota esse filtro e tem intimidade com Cristo. Intimidade com Cristo. Os abençoados não ouvem Paulo. Os abençoados não ouvem Pedro. Os abençoados não ouvem João. Os abençoados ouvem Cristo. Isso. Precisamos colocar esse filtro aqui.